Chegou o momento, meus amigos, de falar sobre aquilo que ninguém quer falar, porque é um tema muito difícil, controverso e confuso. E eu estou falando, sim, dela, da reforma da Previdência. Por que a reforma da Previdência supostamente está sendo proposta? Bem, nosso sistema previdenciário ele está hoje repleto de pequenas regras e regulamentos que produzem, sim, muita injustiça social. Isso é uma verdade. Para vocês terem uma ideia, servidores públicos têm benefícios que chegam a ser até 40 vezes superiores ao benefício médio de um trabalhador aposentado pelo INSS. Além de ser, é claro, um sistema muito caro. Então, ok, a gente precisa reformar. Então, a reforma da Previdência ela é necessária para diminuir desigualdades e acabar com privilégios. E é aí que está a mentira essencial desta reforma, pois esta reforma não acaba com todos os privilégios e não diminui as desigualdades. Em alguns pontos, inclusive, ocorre justamente o contrário. Os privilégios são mantidos e as desigualdades são aprofundadas, são arrochadas. Um exemplo de manutenção de privilégios é em relação à classe dos militares. Quando comparada às regras de transição das outras classes de trabalhadores, os militares eles não sofrem mudanças que são tão bruscas assim, o que não traz uma grande economia para os cofres públicos, que é um dos principais objetivos da reforma, tirar o Brasil da crise fiscal através da economia desse dinheiro. Além disso, as propostas para o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e a aposentadoria rural atingem em cheio os mais pobres. O BPC ele é um benefício de salário mínimo, de um salário mínimo, pago a idosos em situação de miséria e pode ser acessado hoje a partir de 65 anos. Pela proposta nova do governo, apenas idosos a partir de 70 anos vão poder receber esse benefício. E para compensar essa mudança, a reforma ela prevê também um benefício de R$ 400 para idosos de 60 a 69 anos. E isso deixa esses idosos que são pobres completamente vulneráveis no momento mais difícil das suas vidas. O trabalhador rural também nessa história se ferra. Por quê? A proposta ela fixa a idade mínima de 60 anos para ambos os sexos e contribuição mínima de 20 anos. Mais de 70% dos trabalhadores do campo começam a trabalhar antes dos 15 anos. E muitos deles, depois de tantos anos trabalhando na roça, um trabalho que é muito pesado, eles não conseguem chegar até os 60 anos trabalhando. Além disso, para o trabalhador da indústria e do comércio, a nova reforma também aumenta em quase 10 anos o tempo de contribuição para a aposentadoria. Uma coisa ainda que é muito importante de se dizer é que essa reforma ela tem um texto que já foi revisado, tá? Ela era pior. A proposta original do governo era recheada de ataques diretos aos direitos dos trabalhadores. Houve mudanças, mas essas mudanças elas foram paliativas, na minha opinião. E eu digo paliativas porque tem uma mudança em especial que não foi feita e é central para o debate. Está mantido no texto de hoje em dia a proposta de desconstitucionalização dos direitos previdenciários. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é tirar os direitos previdenciários da Constituição. Isso significa, em outras palavras, a possibilidade de alterar esse texto com muito mais facilidade depois que a reforma for aprovada. Inclusive, alterar o texto para voltar com uma mudança bem especial que estava no texto original, que é a de transicionar a contribuição previdenciária da repartição simples, do modelo de repartição simples, para o modelo de capitalização. Eu explico. Hoje em dia, os trabalhadores, as empresas e o governo contribuem para a aposentadoria. Na capitalização, a responsabilidade da contribuição ela ficaria em cima dos trabalhadores, somente. Essa contribuição ela iria toda para os bancos, que iam gerir esse fundo e depois repassar essa grana para os aposentados. E nessa brincadeira, milhões de reais de lucro seriam criados para os bancos através de taxas e lucro.
etc. Então, essa mudança de capitalização, ela caiu, mas ela pode voltar com facilidade por conta dessa desconstitucionalização dos direitos previdenciários. A gente está com um rombo no orçamento, isso é inegável, essa é uma realidade. A Previdência, ela é um sistema caro? Sim, essa é outra realidade. Ela gera injustiça social? Sim, mais uma realidade. A reforma, nestes moldes, ela resolve esses problemas? Não. Isso é uma mentira, porque não é só o custo da Previdência que tira o investimento em saúde, que tira o investimento em educação. Não é só a Previdência que tira o investimento em emprego. O que faz isso é também a amortização da dívida pública. É a dívida do INSS das empresas gigantes. É a dívida milionária, que foi perdoada inclusive pelo governo, do agronegócio. É a dívida das grandes instituições financeiras, dos bancos e por aí vai. A gente precisa, sim, de uma reforma, mas não dessa reforma. E além da reforma, a gente precisa de uma política fiscal que não bata só no mais pobre, mas que bata também no mais rico. A gente precisa de proposta de política tributária que enfrente o mercado financeiro e, principalmente, a gente precisa de competência no governo para tentar encontrar solução aos milhares de desempregados no país. O que é que esse governo está fazendo para gerar emprego? É muito desonesto, é muito imoral e é muito sujo que a gente coloque toda essa responsabilidade de resolução do rombo do orçamento no lombo dos mais pobres aqui do Brasil. Então, qualquer pessoa que apoie essa reforma está contra os mais pobres do país. Qualquer pessoa que vote a favor dessa reforma, hoje vota contra o povo brasileiro. Meu nome é Caio Blanco e eu continuo defendendo o óbvio. Muito embora, dessa vez, esse tema não tenha sido tão óbvio assim.